Meu nome é Maria, e a história que vou contar mudou minha vida para sempre. Nasci em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Nossa família era conhecida pela humildade e honestidade. Pelo menos era o que todos pensavam. Fecho os olhos e me vejo de novo naquela tarde quente de verão. Eu tinha apenas 12 anos, a caçula de 5 irmãos. Estava brincando no quintal com minha boneca de pano, a única que eu tinha, quando ouvi a voz da minha mãe me chamando. Maria, venha cá, minha filha. Preciso conversar com você. O tom dela era diferente. Havia uma urgência, uma seriedade que me fez largar a boneca no chão e correr para dentro de casa. Encontrei minha mãe sentada à mesa da cozinha, as mãos entrelaçadas sobre o tampo de madeira gasta. Meu pai estava de pé, encostado no batente da porta, o chapéu de palha nas mãos, girando-o nervosamente. Senta aqui, Maria, minha mãe disse, indicando a cadeira para sua frente. Obedeci, sentindo um frio na barriga. O que estava acontecendo? Filha, ela começou, a voz tremendo um pouco. Seu pai e eu tomamos uma decisão importante. É para o seu bem, entende? Eu não entendia nada, mas balancei a cabeça afirmativamente. Vamos te mandar para uma escola nova na cidade. Será melhor para o seu futuro. As palavras dela caíram como pedras no meu estômago. Escola na cidade? Mas por quê? Eu gostava da minha escola, dos meus amigos, da minha vida aqui. Mas, mãe, comecei a protestar. Sem mais, Maria. Meu pai interrompeu, a voz firme. Já está decidido. Você vai ter oportunidades que nós nunca tivemos. Vai poder estudar, ter uma vida melhor. Olhei para o rosto deles, buscando algum sinal de que aquilo era uma brincadeira. Mas o que vi foi algo que não consegui decifrar na época. Havia uma sombra nos olhos da minha mãe, uma tensão no maxilar do meu pai. Algo estava errado, muito errado. Quando eu vou? Perguntei, a voz quase sumindo. Amanhã cedo, minha mãe respondeu, evitando meu olhar. Um casal de amigos nossos vai te levar. Eles são muito bons, vão cuidar bem de você. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no meu colchão de palha, ouvindo os roncos dos meus irmãos e o cochichar dos meus pais no quarto ao lado. Tentei imaginar como seria essa nova escola, essa nova vida. Mas a única coisa que sentia era medo. O amanhecer chegou rápido demais. Mal tinha comido o café da manhã quando um carro velho parou na frente de casa. Um homem e uma mulher desceram, sorrisos largos nos rostos. Apresentaram-se como seu João e Dona Clara, os tais amigos da família que iriam me levar. Vamos, Maria, Dona Clara disse, estendendo a mão para mim. Temos uma longa viagem pela frente. Olhei para trás, para minha família reunida na porta de casa. Meus irmãos pareciam confusos. Minha mãe chorava silenciosamente. Meu pai mantinha o olhar fixo no chão. Foi a última vez que os vi. A viagem foi longa e silenciosa. Eu sentada no banco de trás, abraçada à minha mochila com algumas roupas e minha boneca de pano. Seu João dirigia, os olhos fixos na estrada de terra. Dona Clara às vezes se virava para mim, sorria e dizia que logo chegaríamos. Quando finalmente paramos, já era noite. Não estávamos em uma cidade grande como eu imaginava, mas em uma casa isolada no meio do nada. Confusa, desci do carro. Cadê a escola? Perguntei, olhando ao redor. O sorriso de Dona Clara sumiu. Seu João agarrou meu braço com força. Não tem escola nenhuma, sua tonta. Ele rosnou. Você agora é nossa. Foi naquele momento que meu mundo desabou. Fui arrastada para dentro da casa, jogada em um quarto escuro e frio. A porta se fechou com um estrondo e ouvi o som da chave girando na fechadura. Socorro! Gritei, batendo na porta com toda a força. Me tirem daqui! Mas ninguém veio. Chorei até não ter mais lágrimas. Chamei por minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mas eles estavam longe, muito longe. Os dias se transformaram em semanas. As semanas em meses. Os meses em anos. Minha vida se tornou um pesadelo sem fim. Eu não era uma estudante. Era uma escrava. Acordava antes do sol nascer para limpar a casa, cozinhar, lavar roupa. Qualquer erro era punido com violência. Não verbal ou física, mas psicológica. Eles me trancavam no porão escuro por dias. Me privavam de comida. Me ameaçavam. Se fugir, vamos matar sua família, seu João dizia, os olhos brilhando de maldade. Eles te venderam pra gente, sabia? Por umas poucas moedas. Ninguém te quer. Ninguém vai sentir sua falta.
No início eu não acreditava. Mas com o tempo, a dúvida começou a corroer minha alma. Por que meus pais fariam isso? Por que ninguém veio me procurar? Será que era verdade? A cada dia um pedaço da minha esperança morria. Meus únicos momentos de paz eram à noite, quando todos dormiam. Eu me sentava perto da janela do sótão, olhando as estrelas. Imaginava-me voando para longe dali, livre como um pássaro. Mas quando o sol nascia, a realidade cruel voltava com toda a força. Uma noite, quando eu tinha cerca de 16 anos, ouvi uma discussão entre seu João e Dona Clara. Estavam bêbados, as vozes altas ecoando pela casa. A gente devia ter pedido mais dinheiro para os pais dela, seu João gritava. Aqueles caipiras idiotas teriam dado tudo o que tinham. Cala a boca, João, Dona Clara respondeu. O que importa é que a gente tem ela aqui. Uma empregada de graça pro resto da vida. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Era verdade, então. Meus pais realmente tinham me vendido. A dor da traição foi insuportável. Chorei silenciosamente, mordendo-lhe o travesseiro para abafar os soluços. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. A dor se transformou em raiva, em determinação. Eu não podia continuar sendo vítima. Precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para mudar minha situação. Comecei a prestar mais atenção em tudo ao meu redor. Observava os hábitos de seu João e Dona Clara. Memorizava onde guardavam as chaves. Estudava cada canto da propriedade. Sabia que uma oportunidade surgiria. Eu só precisava estar pronta para agarrá-la. E ela veio, quase 2 anos depois, numa noite de tempestade. Seu João e Dona Clara tinham saído para a cidade, deixando-me trancada em casa como sempre. Mas na pressa de fugir da chuva, esqueceram de trancar o porão. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Com as mãos tremendo, abri a porta do porão e subi as escadas. A casa estava escura e silenciosa. Peguei algumas roupas, um pouco de comida e o dinheiro que encontrei na gaveta de seu João. Parada na porta da frente, hesitei. O mundo lá fora era assustador, desconhecido. E se eu não conseguisse sobreviver sozinha? E se eles me encontrassem? Mas então me lembrei de todos os anos de sofrimento, de humilhação. Não, eu não podia voltar atrás. Era agora ou nunca. Com um último olhar para trás, abri a porta e saí para a noite chuvosa. A lama grudava nos meus pés descalços. Os relâmpagos iluminavam o céu. Corri como nunca tinha corrido antes. O coração aos pulos, a adrenalina correndo nas veias. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava ir o mais longe possível daquela casa maldita. A chuva lavava minhas lágrimas. O vento uivava nos meus ouvidos. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Quando o sol nasceu, eu estava exausta, encharcada e com frio. Mas estava livre. Olhei para o horizonte, para o novo dia que começava, e senti uma chama de esperança acender no meu peito. Eu tinha 18 anos, nenhum dinheiro, nenhuma educação formal. Mas tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim. A vontade de viver, de ser feliz. E no fundo do meu coração, uma chama de vingança que começava a queimar. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo da minha jornada. Uma jornada que me levaria de volta ao passado, confrontando não apenas meus captores, mas também os fantasmas da minha própria família. O sol mal tinha nascido quando cheguei a uma pequena vila. Meus pés estavam em carne viva. Meu estômago roncava de fome. E meu corpo tremia de frio e exaustão. Mas eu estava livre, e isso era tudo o que importava naquele momento. Uma senhora idosa me viu cambaleando pela rua principal e se aproximou com um olhar preocupado. Meu Deus, menina, o que aconteceu com você? Eu queria contar tudo, gritar para o mundo os horrores que tinha vivido. Mas o medo ainda me dominava. E se seu João e Dona Clara me encontrassem? E se essa senhora não acreditasse em mim? Eu me perdi, murmurei, os olhos fixos no chão. Pode me dizer onde estou? Você está em Santo Antônio do Pinhal, minha filha. Ela respondeu, sua voz gentil acalmando meu coração acelerado. Venha comigo. Vamos cuidar de você. A senhora se chamava Dona Zulmira. Ela me levou para sua casa. Uma construção simples, mas acolhedora. Lá, me deu roupas secas, um prato de sopa quente e, o mais importante, não fez perguntas. Apenas me olhava com uma mistura de compaixão e curiosidade. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, ela disse, apontando para um colchão no canto da sala. Mas amanhã vamos ter que pensar no que fazer com você. Está bem?
Assenti, grata demais para falar. Naquela noite dormi um sono profundo e sem sonhos pela primeira vez em anos. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Dona Zulmira se tornou minha protetora, minha amiga, a mãe que eu havia perdido. Ela me ensinou a ler e escrever corretamente. Me ajudou a conseguir documentos, com um nome falso, por segurança, e até me arrumou um emprego na padaria local. Mas à noite, quando ficava sozinha com meus pensamentos, a raiva e o desejo de vingança voltavam com força total. Eu não podia esquecer o que tinha passado. Não podia perdoar aqueles que tinham roubado minha infância e juventude. Um dia, quase um ano depois da minha fuga, tomei coragem e contei toda a verdade para Dona Zulmira. Ela ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. Oh, minha querida. Ela sussurrou quando terminei, me abraçando com força. Como você sofreu? Mas agora está tudo bem. Você está segura aqui. Não, Dona Zulmira. Respondi, me afastando gentilmente. Não está tudo bem. Não vai estar enquanto aqueles monstros estiverem livres. E meus pais... Preciso entender por que fizeram isso comigo. Ela segurou minhas mãos, seus olhos cheios de preocupação. Maria, a vingança é um caminho perigoso. Ele pode consumir sua alma. Mas e a justiça? Argumentei, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Dona Zulmira suspirou profundamente. Se é isso que você precisa fazer para encontrar paz, então faça. Mas prometa que vai tomar cuidado. E lembre-se, sempre haverá um lar para você aqui. Com sua bênção relutante, comecei minha busca. Nos anos seguintes, trabalhei incansavelmente, economizando cada centavo que ganhava. Nas horas vagas, pesquisava, fazia contatos, seguia pistas. Era como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça me levava mais perto do meu objetivo. Aos 25 anos, já não era mais aquela menina assustada. Tinha me tornado uma mulher forte, determinada e, acima de tudo, paciente. Sabia que minha hora chegaria. E chegou numa tarde quente de verão, quase idêntica àquela em que minha vida tinha mudado para sempre. Um homem apareceu na padaria, perguntando por mim. Meu coração gelou quando o reconheci. Era meu irmão mais velho, Antônio. Maria? Ele perguntou, os olhos arregalados de surpresa. É você mesmo. Por um momento fiquei paralisada. Uma parte de mim queria abraçá-lo, chorar em seus braços, perguntar por que tinham me abandonado. Outra parte queria gritar, acusá-lo, exigir explicações. Olá, Antônio. Respondi friamente. O que você quer? Ele pareceu murchar diante da minha reação. Nós pensamos que você estava morta. Mamãe e papai disseram que você tinha ido para a escola na cidade. Mas depois de um tempo... Depois de um tempo o quê? Interrompi, a voz tremendo de raiva. Vocês simplesmente esqueceram de mim? Ou sabiam o que tinha realmente acontecido? Antônio baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Nós não sabíamos, Maria. Juro por Deus. Só descobrimos a verdade recentemente. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Eles não sabiam? Como era possível? Como me encontrou? Perguntei, ainda desconfiada. Foi por acaso, ele explicou. Um primo nosso te viu aqui na cidade. Achou que tinha visto um fantasma. Ele me contou, e eu vim ver com meus próprios olhos. Ficamos em silêncio por um longo momento. O peso de anos de separação e segredos pairando entre nós. Maria! Antônio finalmente falou, sua voz embargada. Você precisa voltar para casa. Mamãe está doente, ela não tem muito tempo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha mãe, doente. A mulher que eu tanto amei e depois odiei com toda a força do meu ser, estava morrendo? Por que eu deveria me importar? Respondi, mas minha voz traiu a emoção que sentia. Porque ela pede perdão todos os dias. Antônio disse suavemente. Porque ela e papai vivem com essa culpa há anos. Porque, apesar de tudo, eles são sua família. Família. Uma palavra que tinha perdido todo o significado para mim. Mas agora, ouvindo-a da boca do meu irmão, senti algo se quebrar dentro de mim. Eu preciso pensar, murmurei, virando as costas para ele. Naquela noite, não consegui dormir. Memórias da minha infância se misturavam com as lembranças dos anos de cativeiro. O rosto sorridente da minha mãe se transformava na expressão cruel de Dona Clara. As mãos calejadas do meu pai
se tornavam os punhos ameaçadores de seu João. Dona Zulmira me encontrou sentada na varanda de madrugada, os olhos vermelhos de tanto chorar. "O que você vai fazer, minha filha?" Ela perguntou gentilmente, sentando-se ao meu lado. "Eu não sei", confessei. "Uma parte de mim quer ir, quer entender, quer perdoar, mas outra parte só quer esquecer que eles existem." Ela pegou minhas mãos entre as suas, seu toque reconfortante como sempre. "Maria, o perdão não é para os outros, é para você mesma. Não significa esquecer ou aceitar o que fizeram. Significa se libertar do peso do ódio e da raiva." Suas palavras ecoaram em minha mente por dias. Finalmente tomei minha decisão. Arrumei uma pequena mala, me despedi de Dona Zulmira com a promessa de voltar e parti com Antônio para a cidadezinha onde nasci. A viagem foi silenciosa e tensa. Meu irmão tentou puxar conversa algumas vezes, mas logo percebeu que eu não estava pronta para falar. Minha mente estava uma confusão de emoções. Medo, raiva, ansiedade e uma pontada de esperança que eu tentava desesperadamente sufocar. Quando finalmente chegamos, meu coração disparou ao ver a velha casa onde cresci. Parecia menor do que eu lembrava, mais desgastada pelo tempo. Ou talvez fosse eu que tivesse mudado tanto. Antônio abriu a porta e me conduziu para dentro. O cheiro familiar de café recém-passado e pão caseiro me atingiu como uma onda, trazendo memórias que eu pensei ter enterrado há muito tempo. E lá estavam eles. Meu pai, agora um velho encurvado, os cabelos completamente brancos, e minha mãe, deitada em uma cama improvisada na sala, seu corpo frágil quase sumindo entre os lençóis. Por um momento ficamos todos paralisados, como se o tempo tivesse parado. Então, minha mãe abriu os olhos e me viu. "Maria", ela sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de emoção. "É você mesmo, minha filha." Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Todas as palavras que eu tinha ensaiado, todas as acusações que queria fazer, sumiram. Dei um passo à frente, depois outro. Minha mãe estendeu uma mão trêmula em minha direção. "Me perdoa, filha", ela implorou, os olhos brilhando de lágrimas. "Por favor, me perdoa." Naquele momento entendi o que Dona Zulmira quis dizer. O perdão não era para eles, era para mim. Era a chave para a minha própria libertação. Com o coração batendo forte, peguei a mão da minha mãe e a segurei entre as minhas. "Estou aqui, mãe", sussurrei. "Estou em casa." Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Eu oscilava entre momentos de ternura ao cuidar da minha mãe e explosões de raiva quando as lembranças do passado me sufocavam. Era como se duas Marias lutassem dentro de mim. A menina magoada que queria respostas e vingança, e a mulher adulta que ansiava por paz e reconciliação. Uma tarde, enquanto ajudava minha mãe a tomar um caldo, ela segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. "Maria", ela disse, sua voz um sussurro rouco. "Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que você saiba a verdade, toda ela." Senti meu coração acelerar. Era isso que eu tinha esperado por tantos anos, não era? A verdade, por mais dolorosa que fosse. Assenti, incapaz de falar. Minha mãe respirou fundo e começou. "Naquele ano, seu pai tinha perdido quase toda a nossa colheita por causa da seca. Estávamos afundados em dívidas, sem ter o que comer. Foi quando seu João apareceu." Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enrugado. "Ele disse que conhecia uma família rica na cidade que estava procurando uma menina para adotar. Prometeu que você teria educação, comida, um futuro melhor do que poderíamos oferecer." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "E vocês acreditaram nele? Assim, tão fácil?" "Não foi fácil, minha filha." Meu pai interrompeu, entrando no quarto. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde que eu chegara. "Foi a decisão mais difícil das nossas vidas. Mas pensamos que estávamos te dando uma chance de uma vida melhor." "Uma vida melhor?" repeti, a voz tremendo de raiva. "Vocês me venderam para ser escravizada. Tem ideia do inferno que vivi?" Minha mãe soluçou, apertando minha mão. "Nós não sabíamos, Maria. Juro por Deus que não sabíamos. Quando tentamos te visitar meses depois, seu João disse que você tinha sido levada para São Paulo, para um internato. Depois ele disse que você tinha morrido em um acidente." Fiquei em silêncio, tentando processar tudo aquilo. Parte de mim queria gritar, acusar, fazer com que sentissem toda a dor que eu senti.
Mas outra parte começava a entender o desespero que deve ter levado meus pais a tomar aquela decisão terrível. Por que não me procuraram? Perguntei, a voz embargada. Por que não tentaram descobrir a verdade? Meu pai se ajoelhou ao lado da cama, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto envelhecido. Nós tentamos, Maria. Por anos economizamos cada centavo para ir até São Paulo. Quando finalmente conseguimos, ninguém sabia de você. Era como se você tivesse desaparecido no ar. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de anos de dor, arrependimento e segredos. Olhei para meus pais, 2 velhos quebrados pela culpa e pelo sofrimento. De repente, minha raiva pareceu murchar, substituída por uma tristeza profunda. Eu preciso de um tempo, murmurei, levantando-me abruptamente. Saí da casa ignorando os chamados do meu irmão. Caminhei sem rumo pelas ruas da pequena cidade. Lugares que um dia foram tão familiares e agora pareciam pertencer a outra vida. Acabei chegando à Praça Central, onde uma velha igreja se erguia imponente. Entrei buscando um pouco de paz no silêncio do lugar sagrado. Sentada no último banco, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei pela menina que fui, pela inocência perdida, pelos anos roubados. Chorei pelos meus pais, que viveram com a culpa achando que eu estava morta. Chorei por todos nós, vítimas de circunstâncias cruéis e decisões desesperadas. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando saí da igreja, o sol já se punha no horizonte. Voltei para casa com o coração um pouco mais leve, como se tivesse deixado parte do peso que carregava aos pés do altar. Nos dias que se seguiram, comecei a ver meus pais com outros olhos. Notei as marcas profundas que o tempo e o sofrimento tinham deixado neles. Vi o amor e o arrependimento em cada gesto, em cada olhar. Aos poucos, a raiva foi dando lugar à compaixão. Uma noite, enquanto ajudava minha mãe a se ajeitar na cama, ela segurou minha mão. Maria, ela disse suavemente, sei que não temos o direito de pedir nada a você. Mas você acha que um dia poderá nos perdoar? Olhei nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que eu lembrava olhando para mim com amor quando eu era criança. Respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Mãe, respondi depois de um momento. Eu estou tentando. Não é fácil. E vai levar tempo. Mas estou tentando. Ela assentiu. Lágrimas de alívio e gratidão brilhando em seus olhos. É mais do que merecemos, minha filha. Obrigada. Naquela noite, deitada na minha velha cama, refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Percebi que o perdão não era algo que acontecia de uma vez, como virar uma chave. Era um processo, um caminho longo e às vezes doloroso. Mas era um caminho que eu estava disposta a trilhar. Semanas se passaram e eu fui me reconectando com minha família e com a cidade. Reencontrei velhos amigos, conheci seus filhos, ouvi histórias dos anos que perdi. Era como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça gigante, tentando reconstruir a vida que poderia ter sido minha. Mas nem tudo eram momentos de paz e reconciliação. Havia noites em que eu acordava gritando, revivendo os horrores do cativeiro. Dias em que a raiva voltava com força total e eu mal conseguia olhar para meus pais. Era uma luta constante entre o desejo de seguir em frente e o peso do passado que insistia em me puxar de volta. Foi numa dessas noites difíceis que tive uma conversa crucial com meu irmão Antônio. Estávamos sentados na varanda, olhando as estrelas como fazíamos quando éramos crianças. Maria, ele começou hesitante. Tem uma coisa que você precisa saber. Senti meu corpo tensionar. O que mais poderia haver? Seu João e Dona Clara. Ele continuou, sua voz carregada de emoção. Eles ainda estão por aí. Na verdade, não muito longe daqui. Fiquei paralisada, sentindo o sangue gelar nas veias. Meus torturadores, os monstros que roubaram minha infância, estavam próximos? Como você sabe disso? Perguntei, mal reconhecendo minha própria voz. Antônio suspirou profundamente. Depois que descobrimos a verdade sobre o que aconteceu com você, eu comecei a investigar. Queria fazer alguma coisa, qualquer coisa, para tentar corrigir o que tinha acontecido. Ele me contou como tinha seguido pistas, conversado com pessoas, até finalmente localizar o casal em uma cidade vizinha. Eles tinham mudado de nome, mas eram os mesmos. O que você quer fazer, Maria? Ele perguntou gentilmente. 1000 emoções passaram por mim naquele momento. Raiva, medo, desejo de vingança. Mas também, surpreendentemente, um cansaço profundo. Estava cansada de ser controlada pelo passado,
de deixar que aquelas pessoas continuassem tendo poder sobre minha vida. Eu quero justiça, Antônio. Respondi finalmente. Não vingança, mas justiça. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Não só a mim, mas quem sabe a quantas outras crianças. Meu irmão assentiu, um misto de orgulho e alívio em seu olhar. Vamos fazer isso juntos, então. Vamos levar eles à justiça. Naquela noite, deitada na cama, fiz uma promessa a mim mesma. Iria enfrentar meus demônios, não com ódio, mas com a força da verdade. Iria buscar justiça, não só para mim, mas para todas as Marias que poderiam estar sofrendo nas mãos de pessoas como seu João e Dona Clara. O caminho seria difícil, eu sabia. Teria que reviver memórias dolorosas, enfrentar meus medos mais profundos. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti esperança. Esperança de que, talvez, ao confrontar meu passado de frente, eu pudesse finalmente ser livre para abraçar meu futuro. Com esse pensamento adormeci, sonhando não com os horrores do passado, mas com as possibilidades do amanhã. Os dias que se seguiram foram uma mistura de determinação e medo. Antônio e eu começamos a planejar como iríamos expor seu João e Dona Clara. Era um trabalho delicado. Não queríamos alertá-los e correr o risco de que fugissem antes que pudéssemos fazer algo. Uma tarde, enquanto discutíamos nossos próximos passos, meu pai entrou na sala. Seu rosto estava marcado por uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de vergonha e resolução. Eu quero ajudar, ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas talvez eu possa fazer algo certo agora. Olhei para ele surpresa. O homem que eu via agora era tão diferente do pai que eu lembrava. Mais velho, sim, mas também mais humilde, mais determinado a consertar seus erros. O que você tem em mente, pai? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Ele se sentou conosco, suas mãos calejadas entrelaçadas sobre a mesa. Conheço muita gente nesta região. Posso fazer perguntas, descobrir mais sobre a vida deles agora. Quanto mais informações tivermos, melhor preparados estaremos. Troquei um olhar com Antônio. Era arriscado envolver mais pessoas, mas meu pai tinha razão. Precisávamos de toda a ajuda possível. Tudo bem, concordei finalmente. Mas tenha cuidado. Não queremos que eles desconfiem de nada. Nas semanas que se seguiram, trabalhamos incansavelmente. Meu pai usou seus contatos para reunir informações. Antônio pesquisou os aspectos legais do caso. E eu lutava diariamente contra meus próprios demônios. Cada nova informação sobre seu João e Dona Clara trazia à tona memórias que eu tinha lutado tanto para enterrar. Havia noites em que eu acordava gritando, o corpo banhado em suor frio, revivendo os horrores do cativeiro. Nesses momentos, era o amor da minha família que me mantinha firme. Uma noite particularmente difícil, encontrei minha mãe na cozinha. Ela estava sentada à mesa, uma xícara de chá intocada à sua frente, o olhar perdido no vazio. Mãe? Chamei suavemente. Ela se virou, seus olhos se enchendo de lágrimas ao me ver. Oh, Maria, eu não consigo dormir. Fico pensando em tudo que você passou, em como falhamos com você. Sentei-me ao lado dela, sentindo um nó na garganta. Mãe, vocês foram enganados. Não sabiam, mas deveríamos ter sabido. Ela interrompeu, sua voz embargada. Éramos seus pais. Deveríamos ter protegido você. Não importa o quê. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de anos de culpa e dor pairando entre nós. Então, sem pensar, estendi a mão e segurei a dela. Mãe, disse suavemente, o que aconteceu foi terrível. E sim, vocês cometeram um erro terrível. Mas eu entendo agora que vocês também foram vítimas. Vítimas da pobreza, do desespero, de pessoas cruéis que se aproveitaram disso. Ela me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e incredulidade. Você realmente nos perdoa? Respirei fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Estou aprendendo a perdoar. É um processo, sabe? Mas sim, estou no caminho do perdão. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era um perdão completo. Não ainda. Mas era um começo. Um passo em direção à cura, que ambas precisávamos desesperadamente. Os dias se transformaram em semanas. E finalmente tínhamos um plano. Descobrimos que seu João e Dona Clara estavam vivendo sob nomes falsos em uma cidade próxima. Eles tinham uma pequena loja, aparentemente levando uma vida normal. A ideia de que eles pudessem simplesmente seguir em frente
enquanto eu carregava as cicatrizes do que tinham feito. Me enfurecia. Na véspera do dia em que planejávamos agir, eu estava inquieta. Caminhei até a velha igreja na praça, buscando um momento de paz antes da tempestade que estava por vir. Sentada no último banco, olhei para o altar e me permiti lembrar. Lembrar da menina que eu era, dos sonhos que tinha, da vida que me foi roubada. Chorei silenciosamente, não só por mim, mas por todas as outras crianças que poderiam ter passado pelo mesmo. Maria! Uma voz suave me tirou dos meus pensamentos. Era o Padre João, o mesmo que tinha batizado todos nós anos atrás. Ele se sentou ao meu lado, seus olhos gentis me observando com preocupação. Sua mãe me contou o que aconteceu. E o que vocês estão planejando fazer? Senti um momento de pânico. E se ele tentasse nos impedir? Como se lesse meus pensamentos, ele sorriu suavemente. Não se preocupe, criança. Não estou aqui para julgar ou impedir. Estou aqui para oferecer apoio, se você quiser. Olhei para ele, surpresa. Apoio? Ele assentiu. O que aconteceu com você foi um grande mal. Buscar justiça não é vingança, Maria. É restaurar a ordem das coisas. É dar voz àqueles que foram silenciados. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Eu tenho medo, padre. Confessei. Medo de enfrentá-los. Medo de reviver tudo aquilo. Mas também tenho medo de não conseguir seguir em frente se não fizer isso. Ele colocou uma mão reconfortante no meu ombro. O medo é natural, Maria. Mas lembre-se, você não está sozinha nesta jornada. Sua família, sua comunidade, estamos todos ao seu lado. Saí da igreja naquela noite com o coração um pouco mais leve. As palavras do Padre João ecoavam na minha mente, me dando força para o que estava por vir. Na manhã seguinte, nos reunimos na sala de estar. Eu, Antônio, meu pai e, para minha surpresa, minha mãe. Eu quero ir junto, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas seus olhos firmes. Preciso ver isso com meus próprios olhos, enfrentar o mal que causamos sem querer. Olhei para ela, vendo não mais a mulher frágil e doente, mas a mãe forte que eu lembrava da minha infância. Assenti, sentindo uma onda de amor e gratidão. O trajeto até a cidade vizinha foi silencioso. Cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegamos à frente da pequena loja, senti meu coração acelerar. Você está pronta? Antônio perguntou suavemente. Respirei fundo, olhando para a fachada aparentemente inocente que escondia tantos horrores. Estou, respondi surpreendendo-me com a firmeza na minha própria voz. Entramos na loja, o sino na porta anunciando nossa chegada. E lá estavam eles, seu João e Dona Clara. Mais velhos, mais inconfundíveis. Por um momento, o mundo pareceu parar. Seu João foi o primeiro a me reconhecer. Seus olhos se arregalando em choque e medo. Você? Ele gaguejou. Sim, eu? Respondi. Minha voz surpreendentemente calma. Acharam que tinham se livrado de mim? Dona Clara deixou cair a caixa que estava segurando. O som estridente quebrando a tensão no ar. Como você nos encontrou? Foi Antônio quem respondeu, sua voz fria e controlada. Não importa como. O que importa é que acabou. Vocês vão responder por seus crimes. O que se seguiu foi um turbilhão. Antônio chamou a polícia, que já estava de prontidão nas proximidades. Seu João tentou fugir. Mas meu pai, em um momento de força que eu não esperava, o deteve. Enquanto a polícia os levava, vi algo nos olhos de Dona Clara que nunca esquecerei. Não arrependimento, mas medo. Medo de enfrentar as consequências de suas ações. Medo do futuro incerto que a aguardava. Quando tudo acabou e estávamos de volta ao carro, um silêncio pesado caiu sobre nós. Então, para minha surpresa, comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Minha mãe me abraçou, suas próprias lágrimas se misturando às minhas. Acabou, minha filha. Ela sussurrou. Finalmente acabou. Naquele momento, cercada pela minha família, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que talvez agora eu pudesse realmente começar a curar, a perdoar, a viver. O caminho à frente ainda seria longo e difícil. Eu sabia. Haveria um julgamento. Mais memórias dolorosas a enfrentar. Mas, pela primeira vez em anos, eu não tinha medo do futuro. Porque agora, eu sabia que não estava mais sozinha. Olhei pela janela do carro, vendo a paisagem passar.
Um novo capítulo da minha vida estava começando. E eu estava pronta para escrevê-lo. Os meses que se seguiram à prisão de seu João e Dona Clara foram uma montanha-russa de emoções. O caso ganhou a atenção da mídia local e logo se espalhou para os noticiários nacionais. De repente me vi no centro de uma tempestade que eu não estava preparada para enfrentar. Repórteres apareciam na nossa porta, querendo ouvir minha história. Vizinhos que mal olhavam para mim antes agora paravam para conversar, seus olhos cheios de uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Era como se, de uma hora para outra, eu tivesse me transformado de Maria em a menina que foi escravizada. Uma tarde, exausta de mais uma entrevista, me refugiei no quintal de casa. Sentada sob a velha mangueira, fechei os olhos, tentando encontrar um momento de paz. Difícil, não é? A voz de Antônio me surpreendeu. Não tinha percebido sua aproximação. Abri os olhos e o vi sentando-se ao meu lado. Você não faz ideia, respondi com um suspiro. É como se minha vida não fosse mais minha. Como se eu fosse apenas essa história trágica que todos querem ouvir. Antônio ficou em silêncio por um momento. Então disse suavemente: Sabe, Maria, você não precisa ser apenas isso. Sua história é importante, sim, mas não é tudo o que você é. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Mas como? Perguntei, sentindo-me perdida. Como eu sigo em frente quando parece que todo mundo só quer olhar para o meu passado? Meu irmão sorriu gentilmente. Um passo de cada vez. Você sobreviveu ao pior, lembra? Agora é hora de aprender a viver. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre as palavras de Antônio. Ele estava certo. Eu era mais do que meu trauma. Mas quem era eu além disso? O que eu queria da vida agora que finalmente tinha a chance de escolher? As semanas se passaram e o julgamento de seu João e Dona Clara se aproximava. Meus pesadelos, que tinham diminuído, voltaram com força total. Acordava suando frio. As memórias do cativeiro tão vívidas que podia sentir o cheiro do porão úmido onde fui mantida. Foi nessa época que conheci doutora Luciana, uma psicóloga especializada em trauma. No início, relutei em falar com ela. A ideia de reviver tudo aquilo com uma estranha me apavorava. Maria, ela disse em nossa primeira sessão, sua voz calma e compassiva. Estou aqui para ajudar você a processar o que aconteceu, não para julgá-la ou forçá-la a falar sobre algo que não está pronta. Aos poucos fui me abrindo. Com doutora Luciana, aprendi técnicas para lidar com os ataques de pânico, para acalmar minha mente quando as memórias ameaçavam me engolir. Mais importante, comecei a entender que o que aconteceu comigo não me definia. Você não é sua história, Maria. Doutora Luciana me disse em uma sessão particularmente intensa. Você é a força que te fez sobreviver a ela. É a coragem que te faz enfrentá-la agora. O dia do julgamento chegou mais rápido do que eu esperava. Entrar no tribunal foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Ver seu João e Dona Clara ali, sentados no banco dos réus, trouxe à tona uma torrente de emoções que eu mal conseguia controlar. Quando chegou minha vez de testemunhar, senti como se meus pés fossem feitos de chumbo. Cada passo em direção ao banco das testemunhas parecia uma eternidade. Mas então, olhei para trás e vi minha família. Meus pais, Antônio, até mesmo alguns dos meus outros irmãos que tinham vindo para me apoiar. Vi doutora Luciana, que tinha se oferecido para estar presente. E senti uma onda de força me invadir. Com voz trêmula no início, mas ganhando firmeza a cada palavra, contei minha história. Falei sobre o medo, a dor, a solidão. Falei sobre os anos roubados, os sonhos despedaçados. Mas também falei sobre a esperança, sobre a força que descobri em mim mesma, sobre o amor que me ajudou a sobreviver. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. Olhei para seu João e Dona Clara, esperando ver raiva ou desafio em seus olhos. Mas o que vi foi algo diferente. Vergonha. Pela primeira vez, eles pareciam realmente entender o mal que tinham causado. O julgamento durou semanas. Cada dia era uma provação. Revivendo memórias dolorosas, enfrentando questionamentos difíceis. Mas a cada dia, eu me sentia mais forte. Não era mais a vítima assustada. Era uma sobrevivente, determinada a ver justiça ser feita. Finalmente chegou o dia do veredicto. O juiz olhou diretamente para mim antes de anunciar a sentença. Maria, ele disse, sua voz grave ecoando pela sala. Sua coragem em enfrentar seus captores e contar sua história é admirável.
Que sua força sirva de inspiração para outros que possam estar sofrendo em silêncio. Então, voltando-se para seu João e Dona Clara, ele pronunciou a sentença. Culpados de todos os crimes, condenados a longas penas de prisão. Quando saímos do tribunal, fui atingida por uma onda de emoções tão intensa que mal conseguia ficar de pé. Alegria, alívio, tristeza, raiva, tudo se misturava dentro de mim. Minha família me envolveu em um abraço coletivo. E ali, cercada por seu amor e apoio, finalmente me permiti chorar. Nos dias que se seguiram, uma estranha sensação de vazio se instalou. Por tanto tempo, minha vida tinha sido definida por essa luta por justiça. Agora que estava terminado, eu me sentia perdida. Foi numa tarde, enquanto ajudava minha mãe na horta, que tive uma epifania. Sabe, mãe, disse arrancando uma erva daninha teimosa. Estive pensando, talvez eu pudesse ajudar outras pessoas que passaram por coisas parecidas comigo. Minha mãe parou o que estava fazendo e me olhou. Um sorriso suave em seu rosto. Acho que seria maravilhoso, Maria. Você tem tanto para oferecer. Aquela conversa plantou uma semente que logo começou a crescer. Comecei a pesquisar sobre organizações que trabalhavam com vítimas de tráfico humano e escravidão moderna. Descobri que havia muitas pessoas como eu, lutando para reconstruir suas vidas após experiências traumáticas. Com o apoio da minha família e a orientação da doutora Luciana, decidi voltar a estudar. Não foi fácil. Anos de educação perdida significavam que eu tinha muito para recuperar. Mas cada novo conhecimento adquirido era como uma pequena vitória contra aqueles que tentaram me manter na ignorância. Meses se transformaram em anos. Gradualmente fui reconstruindo minha vida. Formei-me em serviço social, especializando-me em trauma e recuperação. Comecei a trabalhar com uma ONG que ajudava sobreviventes de tráfico humano a se reintegrarem à sociedade. Cada pessoa que eu ajudava era como se estivesse ajudando a mim mesma. Cada história de superação que testemunhava me lembrava que a resiliência humana é verdadeiramente extraordinária. Um dia recebi um convite para dar uma palestra em uma conferência sobre direitos humanos. A ideia de falar em público me aterrorizava, mas algo dentro de mim dizia que era o próximo passo necessário na minha jornada. No dia da conferência, olhei para a plateia cheia e senti meu coração acelerar. Mas então, respirei fundo e comecei. Meu nome é Maria. E esta é minha história. Não é uma história fácil de ouvir, mas é importante que seja contada. Porque para cada pessoa como eu, que conseguiu escapar e reconstruir sua vida, há muitas outras ainda presas, ainda sofrendo em silêncio. Enquanto falava, vi rostos na plateia se contorcendo de emoção. Vi lágrimas e expressões de determinação. Percebi que minha história, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de inspirar mudanças, de motivar ações. Naquele momento, entendi que havia encontrado meu propósito. Meu passado, com toda sua dor e trauma, não era um fardo a ser carregado, mas uma ferramenta poderosa para criar um futuro melhor. Não só para mim, mas para todos aqueles que ainda lutavam para encontrar sua voz. Quando terminei minha fala, a sala irrompeu em aplausos. Mas o som mais doce para meus ouvidos veio depois, quando uma jovem se aproximou de mim, lágrimas nos olhos, e disse: "Obrigada por compartilhar sua história. Você me deu coragem para contar a minha." Naquela noite, voltando para casa, olhei pela janela do carro e vi o céu estrelado. Pensei na longa jornada que tinha percorrido, do desespero à esperança, da escuridão à luz, e sorri, sabendo que cada estrela brilhante lá em cima representava uma possibilidade, um futuro que eu agora estava livre para escolher. Os anos se passaram, e minha vida tomou um rumo que jamais poderia ter imaginado. Aquela palestra na conferência sobre direitos humanos abriu portas que eu nem sabia que existiam. Fui convidada para falar em escolas, universidades, até mesmo no Congresso Nacional. Minha voz, que por tanto tempo foi silenciada, agora ecoava por todo o país. Mas com a visibilidade veio também um novo conjunto de desafios. Havia dias em que o peso de ser a porta-voz das vítimas de tráfico humano parecia esmagar meus ombros. Outras vezes me pegava questionando se realmente merecia toda essa atenção. O velho sentimento de culpa por ter sobrevivido enquanto outros ainda sofriam, às vezes ameaçava me consumir. Foi numa dessas noites difíceis que recebi uma ligação inesperada. Era Antônio, meu irmão.
Maria, ele disse, sua voz urgente. Você precisa vir para casa. É a mãe. Ela não está bem. Senti meu coração apertar. Nos últimos anos tinha me reconciliado com meus pais, mas nossa relação ainda era delicada, marcada por cicatrizes do passado. A ideia de perdê-la antes de termos realmente nos reconectado me encheu de pavor. Peguei o primeiro voo de volta para minha cidade natal. Quando cheguei ao hospital, encontrei meu pai no corredor, parecendo mais velho e frágil do que nunca. Maria, ele disse, sua voz embargada. Que bom que você veio. Entramos juntos no quarto. Minha mãe estava deitada na cama, parecendo pequena e vulnerável entre os lençóis brancos do hospital. Quando me viu, seus olhos se iluminaram. Minha filha, ela sussurrou, estendendo a mão para mim. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão. Por um momento ficamos em silêncio. Anos de palavras não ditas pairando entre nós. Me perdoa, ela finalmente disse, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Por tudo. Senti minha própria visão embaçar com lágrimas. Mãe, respondi, minha voz tremendo. Já perdoei há muito tempo. Agora é hora de perdoarmos a nós mesmos. Passamos as horas seguintes conversando, relembrando o passado, mas também falando sobre o presente e o futuro. Contei a ela sobre meu trabalho, sobre as vidas que estava ajudando a mudar. Vi orgulho em seus olhos, algo que eu ansiava ver desde criança. Quando o sol começou a nascer, minha mãe segurou minha mão com uma força surpreendente. Maria, ela disse, prometa que vai continuar seu trabalho, que vai usar sua voz para aqueles que não podem falar. É assim que você vai vencer de verdade. Assente, incapaz de falar através das lágrimas. Horas depois, ela partiu pacificamente, rodeada por toda a família. Os dias que se seguiram foram um borrão de emoções. O funeral, as condolências, a sensação de perda. Mas em meio à dor, senti também uma estranha sensação de paz. Como se um ciclo tivesse se fechado, permitindo que um novo começasse. Depois do funeral, enquanto arrumava algumas coisas na casa dos meus pais, encontrei uma caixa velha no fundo do armário. Dentro dela, para minha surpresa, estavam lembranças da minha infância. Fotos, desenhos, até mesmo a velha boneca de pano que eu pensava ter perdido para sempre. No fundo da caixa, havia um envelope amarelado. Com mãos trêmulas, o abri. Era uma carta da minha mãe, escrita logo após meu desaparecimento. Minha querida Maria, começava a carta. Não sei se um dia você lerá estas palavras, mas preciso escrevê-las. O que fizemos foi imperdoável. Fomos fracos, desesperados, e cometemos o pior erro que pais podem cometer. Nunca nos perdoaremos por isso. Mas quero que saiba que não passa um dia sem que pensemos em você, sem que rezemos por sua segurança e felicidade. Se algum dia você voltar para nós, prometo que faremos tudo para consertar o que quebramos. Te amamos, minha filha, sempre. As lágrimas corriam livremente pelo meu rosto enquanto lia e relia a carta. Era como se um último pedaço do quebra-cabeça tivesse se encaixado. A dor ainda estava lá. As cicatrizes nunca desapareceriam completamente. Mas agora eu entendia, realmente entendia, que o amor, mesmo imperfeito, mesmo ferido, nunca tinha deixado de existir. Nos meses que se seguiram, mergulhei de cabeça no meu trabalho. A promessa que fiz à minha mãe ecoava em meus ouvidos, me impulsionando a fazer mais, a alcançar mais pessoas. Estabeleci uma fundação em seu nome, dedicada a ajudar vítimas de tráfico humano a reconstruir suas vidas. Um dia recebi uma ligação que mudaria tudo mais uma vez. Era de uma penitenciária feminina. Senhorita Maria, disse a voz do outro lado da linha. Temos uma interna que pediu para falar com você. Seu nome é Clara. Senti meu sangue gelar. Clara. Dona Clara. A mulher que tinha sido minha torturadora por tantos anos. Por um momento, quis dizer não. Quis desligar o telefone e fingir que nunca tinha recebido aquela ligação. Mas algo dentro de mim, talvez a voz da menina que eu fui, talvez a promessa que fiz à minha mãe, me fez dizer sim. Na semana seguinte, me vi sentada em uma sala fria da penitenciária, esperando. Quando Dona Clara entrou, mal a reconheci. O tempo e a prisão tinham cobrado seu preço. Seus olhos, antes cheios de crueldade, agora pareciam vazios, derrotados. Maria, ela disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Obrigada por vir. Por um longo momento ficamos em silêncio. O que se diz para alguém que destruiu sua infância? Como se enfrenta o rosto dos seus pesadelos? Por que pediu para me ver?
Finalmente perguntei. Ela baixou os olhos, suas mãos algemadas tremendo levemente. Eu queria pedir perdão. Sei que não mereço. Sei que o que fizemos é imperdoável. Mas precisava dizer isso. Precisava que você soubesse que não passa um dia sem que eu me arrependa amargamente do que fiz. Senti uma tempestade de emoções dentro de mim. Raiva, dor, pena, até mesmo uma pontada de compaixão que me surpreendeu. Não posso te perdoar. Respondi honestamente. Não hoje. Talvez nunca. Mas agradeço por suas palavras. Elas me ajudam a fechar um capítulo da minha vida. Quando saí da penitenciária naquele dia, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não era perdão. Não completamente. Mas era um tipo de libertação. Percebi que não precisava carregar o ódio e a raiva para sempre. Podia escolher soltá-los, não pelos meus torturadores, mas por mim mesma. Os anos continuaram passando. Meu trabalho cresceu, se expandiu. Vi leis sendo mudadas, vidas sendo transformadas. Cada vitória, por menor que fosse, era uma luz na escuridão que eu uma vez pensei ser eterna. Hoje, aos 75 anos, olho para trás e vejo uma vida que foi muito além da sobrevivência. Uma vida de propósito, de significado. Não foi um caminho fácil. Houve dias de dúvida, noites de pesadelos, momentos em que pensei em desistir. Mas cada desafio superado me tornou mais forte, mais determinada. Sentada aqui, ouvindo a chuva bater na janela, penso em todas as Marias que ainda estão lá fora. Meninas e mulheres presas em situações que parecem sem esperança. E sei que meu trabalho, nossa luta, está longe de terminar. Mas também sei que há esperança. Que cada voz que se levanta, cada história que é contada, cada pessoa que estende a mão para ajudar, faz diferença. Que o amor, mesmo ferido, pode curar. Que o perdão, mesmo difícil, pode libertar. E que a escuridão, por mais profunda que seja, nunca pode vencer completamente a luz. Minha história não termina aqui. Na verdade, sinto que estou apenas no meio dela. Há muito ainda a ser feito. Muitas vidas a serem tocadas. Muitas mudanças a serem realizadas. E enquanto eu tiver força, enquanto minha voz puder ser ouvida, continuarei lutando. Não apenas por mim, mas por todas as Marias do mundo. Porque agora eu sei, com cada fibra do meu ser, que nossas histórias importam. Que nossas vozes têm poder. E que juntos podemos criar um mundo onde nenhuma criança terá que passar pelo que eu passei. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de esperança. De perda, mas também de amor. De escuridão, mas acima de tudo, de luz. E ela continua. A cada novo dia, a cada nova vida tocada, a cada nova batalha enfrentada. E você, que ouviu minha história até aqui, o que fará com ela? Como usará sua própria voz, suas próprias mãos, para fazer a diferença? Porque no final, é isso que importa. Não apenas sobreviver, mas viver com propósito. Não apenas ser salvo, mas se tornar um salvador para outros. Este é o meu convite para você. Junte-se a mim nesta jornada. Porque juntos podemos transformar até mesmo as histórias mais dolorosas em fontes de esperança e mudança. E lembre-se sempre, sua voz importa. Sua história importa. Você importa. Se esta história tocou seu coração, por favor, compartilhe-a. Inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram e transformam. Juntos podemos fazer a diferença.